Mais uma vez, nós estamos na igreja com a paz do Senhor Jesus. A partir de agora, eu de verdade, fala aí para mim nacional. A partir de agora, é de verdade. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim a santa, inefável, maldita e inerrante palavra de Deus acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mundos, conforme eres guiados. Dê uma pausa aí para você entender esse versículo. O primeiro Paulo fala: não quero que vocês sejam ignorantes, aqueles que não têm conhecimento. Versículo 2: vocês eram gentios. Gentios aqui não é quem é bonzinho, gente boa, não era quem não era da nação dos judeus, e levados pelos ídolos mudos, pela idolatria, pelas imagens futuras, conforme cada um era guiado, orientado. Aí o versículo 3 em diante, o apóstolo diz: portanto, nos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou Jesus é maldito, maldição. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer isso. Camarada abre a boca e diz isso, ele está diabrado, demoniado, demonizado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Versículo 4 a seguir: ora, a diversidade de dons, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, maneiras de Deus operar. Aprendemos semana passada aqui acerca da igreja. O ministério aqui nessa passagem da Bíblia não se refere à placa denominacional, placa de igreja. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Muitas maneiras de Deus operar, e é Ele mesmo que opera. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para ninguém se mostrar, se exaltar, se achar. Não, é para alguma utilidade, é para alguma finalidade. Deus não derrama o dom de língua estranha só para a pessoa mostrar que tem línguas estranhas. Não é assim. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, quer dizer milagres, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, de saber se é Deus que está atuando ou não, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus distribui, Deus derrama na vida de cada um os dons como Ele quer. Quantos estão entendendo? Amém? Que o Senhor Deus nos dê graça, sabedoria, conhecimento, discernimento, por meio do estudo da sua palavra hoje, aqui nesta noite. Vamos podem dizer amém? O título
desse estudo de hoje é outro Espírito. Outro Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui que o mesmo Espírito opera na vida de um com sabedoria, opera na vida de outro com conhecimento, opera na vida de outro com fé, opera na vida de outro com línguas estranhas, com interpretação e assim por diante. E nós vemos aqui que é o mesmo Espírito. A Bíblia diz lá em Efésios, aleluia, que é um só Senhor, um só batismo, é um só Espírito. Amém? E por que então, pastor, o título Outro Espírito? Lá no final você vai entender. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4. João capítulo 4. Aleluia, versículo 24. Me achou desachei? João 4, 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Aleluia. Você vê Deus? Que Deus é o Espírito. Abra sua Bíblia em Jó. Aleluia. Jó capítulo 4. Salva. Jó capítulo 4. Versículo 13 em diante. Veja o que Jó diz. Entre pensamentos e visões na noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, o homem está dormindo, sobreveio-lhe o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Por quê? Veja aqui. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: até aí. O servo do Senhor aqui está se referindo ao Espírito de Deus. Amém? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Aleluia. Louvado seja Deus. Já disse, dormindo, os pensamentos, visões da noite, né? Uma revelação, digamos, através de um sonho. Ele sentiu que passou por ele um Espírito, como ele diz. Ele viu como se fosse um vulto, parou perto dele, mas ele não via claramente. Mas ele se arrepiou todo. Eu não sei se já aconteceu com você, eu já, às vezes, sentia a presença de Deus, sentia a graça de Deus e se arrepiar dele. Já aconteceu com essa linha aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nem por aí, vamos contar mais pouco. Aleluia. Amém? Então Deus é Espírito. Louvado seja Deus. Veja, em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, para a gente entender essa questão do Espírito de uma forma simples. Estudo sem muita palavra difícil, complicada, para que todos compreendam. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Vamos lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Aleluia. Apocalipse 4, 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes,
E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! Apocalipse 5, versículo 6. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Você vai entender já a questão dos 7 Espíritos de Deus. Para diante de nós, 7, na numerologia bíblica, nós sabemos e entendemos que aponta no caso aqui para a perfeição de Deus. Amém? É igual candelabro, menorá, aleluia, aquele candeeiro com 7 hastes, que Deus mandou para Arão e Moisés para fazer e colocasse lá no lugar santo, diante do véu, onde lá atrás ficava a arca. E daquele candeeiro sai 7 hastes, com 7 lâmpadas, que significa a luz perfeita de Deus, o Espírito perfeito de Deus. Então, neste caso aqui, essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, está apontando para a perfeição de Deus. Amém? Que Deus é Espírito e que Deus é perfeito. Amém? Mas para você entender um pouco mais, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Você pega um pouco, fala tudo desse. Toda glória da Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Deus seja louvado. Que aprendizado. Isaías capítulo 11, versículo 2. Aqui é uma profecia acerca da vinda do Messias. Aleluia. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Vamos ler de novo? Agora vamos ler contando. Vamos ler contando. E repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, de inteligência. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza, da força. Sexto, Espírito de conhecimento. E sétimo, o Espírito do temor do Senhor. Amém? Aleluia. Se você vê Isaías capítulo 61, versículo 1, você vê também uma profecia messiânica, uma profecia acerca de Jesus. E o Senhor Jesus falou dessa profecia, se cumpriu dele, lá na sinagoga, em Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 4. Ele abriu o profeta Isaías, capítulo 61, e leu: o Espírito do Senhor Jeová repousa sobre mim. E aí ele abre a boca e diz que a profecia ali se cumpre. E os camaradas ali ficaram zangados com ele. Aleluia. Ele falou da rebeldia do povo e quiseram matá-lo. Mas você vê aqui em Isaías 11, versículo 2, falando, dando nomes aos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos da parte de Deus. O próprio Espírito do Senhor. Aí vem o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, gente? Aleluia. Vamos lá entender, glória a Deus. O importante é que você entenda. Então Deus é Espírito. Onde é que está isso na Bíblia? João 4, 24. Deus é Espírito, e
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ver também que os anjos são espíritos. Amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vai voltar do céu aqui, Jean. Negócio está forte. Olha, Deus declarado, Deus abençoe. Vamos abençoado aí. Vamos fazer um telinho aqui, ó. Hora dessa aqui, quarta-feira. Vem pro mundo, amém? Está feito o convite. Estudo forte aqui hoje, meu. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ver aqui na Bíblia que os anjos também são espírito. Amém? Os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 7. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Amém? Duas passagens aqui interessantes. Aleluia, para você entender. Olha para cá. Você vai ver no Velho Testamento o anjo do Senhor aparecendo para a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, Juízes capítulo 13. Você vai ver o anjo do Senhor guiando o povo de Israel. Se eu não me engano, Êxodo capítulo 20, 23. Moisés até temeu. O Senhor disse que o anjo não ia ter misericórdia de quem fosse rebelde. Você vai ver o anjo do Senhor se revelando para Moisés lá através da sarça. Êxodo capítulo 3. Você vai ver o anjo do Senhor se revelando para Josué. Louvado seja Deus, Josué capítulo 5. Você vai ver várias outras passagens da Bíblia, o anjo do Senhor aparecendo para Agar no deserto. Aleluia, falando com ela ali na fonte que estava do lado dela. Então, uma série de passagens da Bíblia, no Velho Testamento, o anjo do Senhor falando com Elias. Aleluia, o anjo do Senhor falando com Eliseu. E assim por diante. E nós entendemos, por meio do estudo teológico, que essa aparição do anjo do Senhor, na teologia é chamada de a teofania de Cristo. Teó de Deus, né? Fania, aparição. É como se fosse a aparição do Senhor Jesus, ele aparecendo antes do tempo, ele vir se manifestar nessa terra para morrer, ressuscitar, para nos salvar. Quantos estão entendendo? Amém? Agora, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Você pode levantar agora que eu vou falar. Nós lemos aqui, aleluia, Hebreus 1,7. E quanto aos anjos, diz, está falando dos anjos, que de seus anjos, Deus de seus anjos, faz ventos, e de seus ministros, que são os anjos, aqueles ministros, labaredas de fogo. Elias vai caminhando com Eliseu, passa por entre eles dois, o carro puxado por cavalo de fogo. Elias sai do campo, Eliseu fica de lá, um redemoinho. Redemoinho feito de quê? Vento. É uma miniatura, digamos, de um furacão. Aqui a gente não vê, no interior que a gente vê muito. Aqueles redemoinhos. Aleluia. Então Elias subiu para o céu do redemoinho. Amém? A Bíblia diz aqui que aos seus anjos faz vento. Nem tem acompanhando a Bíblia, não, é? Hebreus 1,7. Aos seus anjos faz ventos. Então eu entendo, por meio da Bíblia, aleluia, que Elias subiu de anjo. Amém? Você vai ver em Jó capítulo 38, Deus se revelando. Deus começa a falar com Jó através de um redemoinho. De um redemoinho de vento. Aos seus anjos faz ventos. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus diz que na vinda do seu poder, ao soar a última trombeta, aleluia, ele virá com seus santos anjos e os enviará para
Para quem gosta de Bíblia, vai lá. Não são, porventura, todos eles, os anjos, né? Espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar salvação. Amém? Então os anjos, aleluia, são espíritos ministradores, são espíritos enviados por Deus para ministrar a nosso respeito. Amém? Em João capítulo 5, tinha um anjo que desceu do campo de Betesda, determinado tempo, agitava a água, o primeiro que entrasse recebia a cura. E como eu citei aqui várias passagens da Bíblia, em que anjos foram enviados para ministrar alguma coisa. Aleluia! O anjo Miguel, que foi enviado para guerrear contra principados do ar, que não queriam deixar o anjo Gabriel passar para entregar o recado para Daniel. Amém, gente? Aleluia! Está lá em Daniel capítulo 10. Você vai ver em Lucas capítulo 1 o anjo Gabriel aparecendo. Aleluia! Para Zacarias no templo, dizendo que a mulher dele, mesmo ele e a esposa sendo velhos, avançados em idade, que ela é estéril, mas que ela iria dar à luz aquele que iria começar a fazer a obra antes de Jesus, seria o precursor. Você vai ver o anjo Gabriel ministrando também a Maria, e desceria sobre ela o Espírito do Senhor, e ela, virgem, ficaria grávida e daria luz ao Salvador. Quantos podem dizer amém? Lá na frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre Maria e Isabel, sua prima, a mãe de João Batista. Amém? Então entendemos um pouco aqui, aleluia, Hebreus capítulo 1, versículo 7 e 14, que os anjos são espíritos e eles são enviados para trabalhar a nosso favor. Amém, gente? Anjo não é para ser servido, anjo não é para ser adorado. Está lá em Colossenses capítulo 2, está lá em Apocalipse também. João, quando via um anjo entregando mensagem para ele ficou tão impactado que quando ele viu Jesus glorificado, diferente daquele Jesus que ele estava acostumado a ver aqui na terra, ele viu o Senhor brilhando, os olhos com tocha de fogo, o filho reluzente, veste branca, cabelo diferente. Então, de lá na frente ele viu um anjo, a mente dele dorme, ele se prostra por 2 vezes para adorar o anjo. E o anjo, não faça isso, porque eu sou um conservo meu. Do mesmo jeito que você serve a Deus, eu também sirvo. Louvado seja Deus. Então, anjo não é para ser adorado. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, os anjos são enviados para nos servir, para nos dar o livramento, quem sabe até para nos entregar o pecado. Agora, lá na carta de Pedro, foi proibido aos anjos pregar o Evangelho. O anjo não pode pregar o Evangelho. O anjo ele pode ministrar a cura, ministrar o livramento, até matar alguém, se Deus quiser. Aleluia, como matou Herodes. Amém? Louvado seja Deus. Mas anjo não pode pregar o Evangelho. Mas aprendemos aqui que os anjos também são Espírito. Amém? Se você examinar aí Hebreus capítulo 2, olha aí, Hebreus capítulo 2, versículo 18, você vai ver escrito aqui na palavra de Deus que Deus não socorre a anjos, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, aleluia, padeceu para socorrer, glória a Deus, os que são tentados. Louvado seja Deus. Aqui está falando do Senhor Jesus. Um pouquinho mais à frente aqui, meu irmão. Glória a Deus. Deixa eu só. Deus, glória, aleluia. Pode socorrer os que são tentados. Quer ver perdido aqui agora? Deixa eu me achar. Glória a Deus.
Pode adiantar aqui, depois a gente procura. Depois a gente acha de novo. Aleluia. Então Deus diz na sua palavra que Ele socorre aqueles que são tentados. Mas a Bíblia aqui nos dá a entender que Deus não socorre a anjos. Por que Deus não socorre a anjos? Alguém pode me dizer? Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 26. Mateus 26, 41. Quem achou, achei. Jaqueline achou aí, Jaqueline? 26, 41. Lê aí, Jaqueline, por favor, em voz alta. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Outra tradução diz: o espírito é forte. Amém? Mas a carne é fraca. Quando estão entendendo, glória a Deus? O espírito está pronto, o espírito é forte, a carne é fraca. Você entende por que Deus não socorre a anjos? Porque o anjo é o quê? O anjo é feito de espírito, o anjo não é carne. Por isso Deus não socorre a anjos. Não, tem que achar esse negócio, meu Deus do céu. Minha outra estudada agora passou. Aleluia. Eu tinha um sono. Santo Deus. Amém? Romanos capítulo 8. Quem achou, achei. Leia aí, que já tem, por favor, primeiro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus. está em Cristo Jesus, vai lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Dá uma carreirinha aqui, pastor, vou ler aqui, para ficar melhor. Ajuda o pastor aí. Pode ler. Começa aí de novo, Por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai lendo. Porquanto o que for impossível à lei, o que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito combinou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo A carne, carne, mas segundo
Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Terminando aqui, vai para 10. Contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vós, repita isso aí, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês não estão na carne. Vocês estão em quê? No Espírito. Os irmãos estão entendendo? Valendo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia. Vou pegar aqui as partezinhas. O versículo 1, que diz: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 5, aleluia. Para os que são segundo a carne, línguas para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 6. O 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem tende por lado da carne vira inimigo de Deus. Não se engane, isso aqui é para mim, para você, para qualquer um. Amém? Aleluia. Aí o versículo 9, o 8 fala que quem está na carne não pode agradar a Deus. E o 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês estão no Espírito. Amém? Vamos entender o glória a Deus? Essa tradução que eu estou usando, ela tem uma escrita diferente, isso o pastor atrapalhou. A passagem que fala aí que Deus não socorre a anjos, na passagem sempre, aleluia. Nós vimos Hebreus 2,18, Hebreus 2,16, porque na verdade, essa tradução diz assim, porque na verdade ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Esse tomou na realidade aqui é socorre. Adôncio está assim, pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Amém? Então, Hebreus capítulo 2, versículo 16. Amém. Glória a Deus. Amém? Hebreus 2,16. Deus não socorre a anjos. Por que Deus não socorre a anjos? Porque os anjos são espírito. Os anjos não são carne. Mateus, a chave disso está em Mateus 26,41, quando Jesus diz: vigiem e orem, porque o espírito é forte, está preparado, mas a carne é fraca. Amém? Então o Senhor nos socorre. Hebreus 2,18, Ele socorre a nós. Para anjos, o versículo 16 diz que não. Nós vamos aqui em Efésios, essa questão de estar no Espírito, como nós vimos aqui em Romanos 12. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, e velando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Orando no Espírito. Em qual tempo? Como seria isso? O que você acha?
Ninguém vai falar nada? Você está no ônibus e está orando no Espírito. Você está ligado com Deus, você não está falando com sua boca, você está ligado com Deus. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no finalzinho, se eu não me engano, versículo 23, o Espírito nos santifica, né? No corpo, na alma e no Espírito. Amém? Nós somos feitos, somos formados de corpo, alma e Espírito. Amém? O corpo está dizendo, é a matéria. Aleluia. Segundo os estudos, a alma já estão em outro sentido, onde estão onde fluem as emoções, amém? E o Espírito, o nosso intelecto, amém? Louvado seja Deus. Então, veja que orar no Espírito, você está ligado com Deus ali. 1 Coríntios, não veio algumas situações ali que fala do Espírito, ou espiritual, essa expressão que é tão usada. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Sobre quem fala em línguas, né? Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém? Você está falando em línguas. Aí, nos outros versículos, o apóstolo Paulo orienta aqueles que falam em línguas e orem para que possam interpretar, para que possam entender o que é o Espírito de Deus está comunicando com o teu Espírito. E tem gente que fala em línguas, mas não sabe ou não entende o que está falando, o que alguém está falando. E a Bíblia diz que na igreja deve haver intérprete, tem que ter alguém para interpretar, para saber ali que mensagem é do Espírito Santo está mandando através daquela pessoa. Quantos estão entendendo o glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Eu falei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, inteligência. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Vou cantar em mistérios, vou cantar em línguas, ou vou falar em línguas, mas também entendendo o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou falando. Então, para isso é necessário que a gente ore, a gente entender o que é que estamos falando do Espírito. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia. Não está chegando terra, irmão. Também terra. Aleluia. Gálatas capítulo 6. Vamos em Gálatas. Aleluia. Teve aula não virtual. Não, vamos ver se você está vendo. Gálatas capítulo 6. Amém? Aleluia. Irmãos, se algum homem, se alguma pessoa for surpreendido em alguma falta, alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com o espírito de. Aqui começa a nossa estudo. Com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Amém? Aleluia. Então, se você percebeu que alguém está na algum erro, você que é espiritual, com espírito de mansidão, oriente a pessoa. Pastor, se ela não quiser ser orientada, se ela não quiser, deixa ela se explodir, ela se exploda, ele que se exploda, não quer não? Paciência. Vou perder meu tempo? A Bíblia diz: não tem as suas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Você está gritando, você está chamando, você está falando, quem sabe até entregando a revelação de Deus. A pessoa não quer? Paciência, está fazendo isso por mal. Agora você não pode ir com valentia, é com arrogância, é com maltrato. Amém? Tem pessoas que trocam as bolas.
atenção dele, chame a atenção dela, o espírito de mansidão. Amém? Você agora vai começar a entender, porque o título desse estudo é outro espírito. Aqui já se fala de, como é o nome do espírito que fala aqui? Espírito de mansidão. Mistério isso, né? Vamos lá, vamos começar a aprender aqui agora. Se você examinar aí 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 14, diz a palavra de Deus que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais são entendidas espiritualmente. Quem é espiritual entende as coisas do Espírito, entende as manifestações do Espírito. Quem não é espiritual, quem é carnal, não entende. É por isso que tem muita gente lá fora que critica o povo de Deus. Amém? E critica os servos de Deus, os servos dos seus evangélicos, digamos assim. Amém? Por quê? Porque são carnais. Tem muita gente dentro da igreja, dentro das congregações, criticando os outros. Por quê? Porque é carnal. É carnal. Se fosse espiritual, ia procurar ter discernimento, ia procurar discernir. Nós aprendemos aqui no primeiro texto lido que o discernimento é um dom. Amém? Dom, 1 Coríntios capítulo 12. Discernimento é um dom, e a gente precisa pedir a Deus esse dom. Nós precisamos ter esse dom. Lá em 1 João capítulo 4, verso 1, 1 João capítulo 4, versículo 1, está escrito que filhinhos, não descrede o amor do Espírito. Olha, entendeu? Não dê crédito, não acredite em todo Espírito. Tem gente que está ali dançando, andando, pulando, profetizando. Eles vão porque eu sou teu Deus, eles me falam, cuidado. Nem todo mundo que fala em língua está sendo usado por Deus. Nem todo mundo que profetiza, que dança, que pula, que roda, está sendo usado por Deus, não. Amém? Eu creio no mover de Deus, nos mistérios de Deus, no repeté, no nome que você quiser dar. Eu creio nesse negócio, aleluia. Amém? Agora você tem que ter cautela. A profecia, a pessoa está ali pegando uma profecia. Aí, até a língua de Deus. Ele chega um momento, começa a entrar em emoção no meio. Você tem que ter discernimento. Até onde aquilo ali é de Deus. O profeta Natan entregou algo para Davi que não era de Deus. Afaste o que tiver no seu coração, porque Deus é contigo. Na mesma noite, Deus se revelou para ele e mandou ele lá no outro dia desfazer o que ele entregou. O profeta Samuel, um dos melhores profetas da Bíblia Sagrada, mais usados por Deus, foi profeta, sacerdote, juiz. Ele foi na casa de Jessé Belemita, com a vasilha cheia de óleo, de azeite lá para ungir o novo rei para ficar no lugar de Saul, que havia sido desviado. E quando ele chegou lá, ele olhou mais bonito, mais forte. Eliabe, depois Deus disse: não, Abinadab, Satanã, todos, os 7. Ele quis ungir o mais bonito, mais forte, se deixou levar pela aparência. Aí Deus falou com ele: eu não sou como homem. Deus não sou como homem. O homem olha para a aparência, eu sou da mente e o coração. Observe, mas o profeta, cheio de Deus, não só por Deus, já ia ungir alguém pela aparência. Quantos pastores hoje em dia não estão fazendo isso? Ungindo por amizade, ungindo por aparência, ungindo por causa de dinheiro, que aquela pessoa tem um dízimo grande, tem oferta grande, empresta um carro na igreja, faz isso e aquilo, pastor, não, eu vou ungir isso e aquilo. Pode ser assim, não. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem é espiritual discerne a tudo muito bem. Quem é carnal, não. E quem é espiritual discerne a tudo, geralmente não é discernido. Amém? Você não vai ser compreendido. Vamos entender a palavra de glória a Deus? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 14. Está bem calmo, viu?
Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que Deus usou para deixar essas coisas boas aqui para essas maravilhas aqui para a gente estudar. Amém? 1 Coríntios capítulo 14. Paulo fala sobre a necessidade de ordem no culto. O culto ali estava uma bagunça. Na hora do culto, já aconteceu aqui. Tem os mais velhos aqui do ministério, vão lembrar. Todd, Thaís, que chegou agora do seu lado, chegou no trabalho, né? Raidal deve lembrar também, Maricela, também, Cristina, Rosa, Odete, Isabel, Graça, os mais antigos aqui no ministério. Eva, Vanderlei, também chegou aqui, Deus abençoe. Já vai começar a palavra, aí uma pessoa vem para aqui e começa. A palavra está sendo pregada. E o camarada está aqui na frente do povo. Eu não vou dizer que é o diabo que está usando. Eu não vou ser leviano para dizer isso. Mas que é imaturidade, meninice, é. Quem é espiritual sabe. A palavra começou a ser ministrada, a igreja se aquieta para receber a palavra. Não dá para assobiar e espalhando ao mesmo tempo. Não dá. Então tem que parar. O que Paulo está ensinando, vou ler a parte toda, anote aí para você ter em casa. 1 Coríntios 14, do 26 até o 40. Não, do 26 até o 33, tá bom? Do versículo 26 até o versículo 33. Necessidade de ordem no culto. Cada um vai fazer uma coisa, na hora certa. Se alguém vai lá aqui agora, o pastor está ensinando. É o que no versículo 26 fala da doutrina e ensinamento. Então vamos parar, sentar, ou pezinho sentando, prestar atenção para aprender. Se alguém aí agora quer entregar uma profecia, quer entregar uma revelação, espera o pastor terminar. Quando o pastor terminar aqui o estudo, vai lhe dar a oportunidade e você entrega a profecia para a igreja. Se é da igreja toda, se é uma pessoa em particular, não precisa. Quando acabar o culto, chama a pessoa em particular e entrega a profecia para a pessoa. Então isso é ordem no culto. Amém? A atitude de quem é espiritual. Veja aqui o versículo 32. 1 Coríntios 14, 32 e 33 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Para você entender, eu vou explicar melhor. Deus me entrega uma revelação aqui agora para dizer para Royce, presbítero Royce, e você está repreendido todo vento, professor vento, a benção melhor, ele olha logo e vai ficar de lado, amém? Você vai receber uma benção. O meu espírito é sujeito a mim. Deus já me deu o recado, o Espírito Santo já me entregou a revelação. Eu já sei que eu tenho que lhe falar isso, mas eu estou aqui no assunto agora que não pode ser quebrar a linha do entendimento. Amém? Vocês estão entendendo? Então eu posso muito bem esperar acabar isso aqui e no final do estudo, presbítero Royce, eu tenho algo da parte de Deus para entregar. Presbítero Royce, Deus manda me dizer que quarta-feira você vai receber uma grande vitória, assim, assim e assim. Por quê? Porque o meu espírito é sujeito a mim. Agora, o que não é sujeito a mim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é sujeito ao profeta, à profetisa e a Senhor de ninguém. Agora, veja bem, o versículo 33 aqui diz que Deus não é Deus de confusão. Aí tem pessoas que entendem isso de forma errada e aí cria confusão na igreja. A igreja roda vive uma bagunça. E não pode ser assim. Quantos estão entendendo isso tudo de glória a Deus? Estão aprendendo direitinho? Amém? Vamos ver um pouquinho agora sobre a atuação do Espírito Santo na igreja.
tem uma meia dúzia de coisa para ensinar. João 14. Evangelho segundo escreveu São João. João capítulo 14. Quem achou, achei. Achou, Jaqueline? Achou logo, Jaqueline. Vai devagar. João 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Por favor, pode ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha aí, Jesus está dizendo: eu vou rogar, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador, outro ajudador. Não vou deixar vocês sozinhos, não. Vou deixar vocês à toa, não. Amém? Vamos lá no Evangelho segundo escreveu São João. João capítulo 16. Passa essa página para a direita. João 16. Leia aí, Jaqueline, por favor, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus está dizendo: eu tenho que subir. Se eu não subir, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Olha lá. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí, que versículo é esse? Veja bem aí o que é que o Espírito Santo vai fazer na terra. Amém? Lê de novo o versículo 8. Quando ele vier, Quando o Espírito Santo vier, já vem, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. convencerá o mundo do pecado, da justiça E do juízo. vai convencer o mundo que o mundo está na podridão, está no pecado, vai convencer o mundo da justiça. A justiça quer dizer fazer a vontade de Deus, amém? E do juízo, que o dia vai ter uma certa de pontos. Quem é que vai convencer? É o Espírito Santo, não sou eu, não é você. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus, quer botar na cabeça dos outros agora. O que é que o pastor está fazendo aqui agora? O que é que eu estou fazendo aqui? Ensinando. Eu posso forçar você em alguma coisa? Não posso. Através aqui da oratória, através aqui da ministração, Deus pode me usar com eloquência, Deus pode me usar com unção, Deus pode me usar com persuasão, para persuadir. No pé da letra, quem vai convencer cada um de vocês, como a mim também, quem é? O Espírito Santo. Meu versículo 9. Presta atenção aí, Lex. Você está junto para conversar? Você está lá. Vai lá. Do pecado, porque não creem em mim. Pode ir lá. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Esse versículo é terrível. O príncipe deste mundo já está. De quem é? Quem é esse príncipe aí? O inimigo, o adversário. Ele já está. E ele está irado porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Eu preguei isso em Salmo, tudo lá. Apocalipse 12:12. Alegrai-vos, ó céus, e ai de vós, ó terra, e mar, porque o diabo foi lançado para vós, está em grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que ele já foi julgado, não tem mais jeito para ele. Então, o que ele puder fazer para destruir, ele vai fazer, porque ele é espírito.
Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que não te Outra função do Espírito Santo dentro da igreja, ele vai nos guiar em toda verdade, ele vai nos guiar, vai orientar a igreja na verdade e vai anunciar as coisas que vão acontecer. A gente vai ver isso já em algumas passagens, mas eu vou adiantar logo um para você. Lá na primeira carta de João, não é no Evangelho, na primeira carta de João, aleluia, no capítulo 2, louvado seja Deus, Deus usa João para falar a unção dele que permanece em vós, ela nos ensinará e não tereis necessidade que alguém vos ensine, que a unção dele que permanece em vós e não é mentirosa, nos ensinará. Amém? Então é o trabalho do Espírito Santo na igreja. Foi o 14, né? 14. Eu também, não é? Pode ler, por favor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ele vai receber lá do Pai e vai, aleluia, glória a Deus, nos anunciar. Amém? Então, irmãos, que acabou de nós, lembra de Romanos 8, a expressão do Espírito? Efésios 6,18, a expressão estar no Espírito, orar no Espírito. Amém? Então, quem realmente está no Espírito, é como lá em Romanos 8 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você entende essa expressão? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com a gente que nós somos filhos de Deus. Eu não sei se você já viu na televisão, na internet, a ministério da mulher. Por exemplo, a pessoa, aleluia, é gêmeos. Um mora num lugar, outro mora no outro. Até longe do outro. Porque às vezes não sente o amor do lugar, o outro sente. Quem já viu isso aqui na televisão, em programa de reportagem? É assim ou não é? A mãe, o filho está morrendo, ou o filho, o pai está morrendo, seja lá o que for, sente. Eu tenho um primo meu lá, já acho que até São Paulo, agora, o Orival. Em 2001, em abril, 17 de abril de 2001, quando meu tio, a Delícia, o esposo, minha tia Dilson, eu estava no hospital, rendendo seus filhos, entregando seus filhos para Deus, partindo para a glória. Olha que negócio, o Orival estava, não sei se foi na oficina ou foi em casa. Ele viu na frente dele, meu tio apareceu para ele e dá tchau. Apareceu para ele assim, na frente dele, e fez assim, sumiu. Aí o pai ouviu. Quando acabou, chega a notícia: ô meu irmão, seu pai faleceu, ouviu. Olha que negócio de sério, né? É mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. O que é que eu quero? Olha bem, a questão dos gêmeos, a questão de pai e mãe, ter essa ligação, esse vínculo. É como, por exemplo, a esposa, o marido, a mãe de meu filho, não vá para tal lugar, que eu estou sentindo, sabe? Aquela coisa ruim, vai acontecer alguma coisa, não vá. Menino bem, ele vai. Isso na psicologia se chama intuição. Mulher tem muito isso. Isso é chamado de intuição feminina. Não é para mulher, não é masculina, não. Mas mulher tem muito isso. É assim ou não é? É assim ou não é, velho? Mas eu não pode. Amém? Então, essa questão da testificação. Assim também é a mesma coisa de Deus com a gente. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito de Deus testifica, o Espírito de Deus nos guia, o Espírito de Deus anuncia, revela as coisas que vão acontecer. Mas tem muita gente, mesmo você entregando, não quer ouvir. Aí não é bonito, não é com você, tá certo? Abra sua Bíblia, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 13. Vem aí, por favor, versículo 2. Atos
disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Estavam os discípulos ali, alguns discípulos servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo se revelou ali no meio deles, usou um deles ali para falar: separe o Saulo e o Barnabé para uma obra que eu tenho com eles, uma obra diferente, que era a obra missionária, sair viajando, pregando o Evangelho e fundando igrejas, plantando igrejas. Amém? Abra aí, por favor, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e Silas queriam ir para a Bitínia e para a Ásia. Está escrito: o Espírito de Jesus não nos permitiu. O Espírito Santo, no outro versículo, não lhes deixou ir. A João pode ler, aí. E percorrendo a região frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Entendeu aí? No versículo fala do Espírito Santo, no outro versículo fala do Espírito de Jesus. São dois Espíritos? É o mesmo Espírito, o mesmo Espírito de Deus, Jesus é Deus. Amém? Aí o xixi de Jeová pira. É assim que bota lá no Face? Amém? Vamos em Atos capítulo 20. Vamos ver mais algumas atuações do Espírito Santo. E vamos depois ver na Bíblia onde é que começou essas manifestações espirituais. Atos 20, lê por favor, Jaqueline, do versículo 22 ao versículo. Eu vou ler aqui para minha Bíblia. Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 25 diz: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, impelido, confundido, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que, versículo 23, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que é recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por mim passei pregando no reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Muito forte isso aqui. Amém? Louvado seja Deus. Então, de cidade em cidade, o apóstolo Paulo passava, o Espírito Santo estava revelando para ele, ele ia passar as rotinhas e só o sangue de Cristo. Então, entendemos Atos 13, versículo 2, Atos 16, versículos 6 e 7, e Atos 20, versículo 22, principalmente 23, e o Espírito Santo se manifestava na igreja e falava na igreja primitiva. Aí eu pergunto: Deus mudou? Deus mudou? Deus ainda fala em nosso meio? Ai de mim e de você se Deus não falasse. Amém? Agora, Números capítulo 11. Vamos lá no Velho Testamento. Números. Olha para o meu Senhor. Levando a palavra com amor. Amém? Números 11, versículos 16 e 17 diz: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei o Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne comer? Pois bem no dia do Egito, pelo que o Senhor nos dará. Não, só o versículo 17. Aleluia. Perdão, 16 e 17. Eu li 17 e 18, me perdoe. Números 11, versículo 16 e 17. Amassou. E disse o Senhor a Moisés: ajuntai-vos 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo, seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu
contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Não veja que coisa tremenda. Moisés estava fazendo, por exemplo, a obra, julgando, aconselhando, sozinho, e fazia uma fila muito grande, o povo ficava o dia inteiro naquela fila, parecendo a fila dos hospitais dos médicos, né? Do SUS. Então, Moisés sentiu que estava difícil para ele fazer aquilo sozinho. Seu sogro Jetro orientou, e o próprio Deus lhe falou: não, Moisés, separe aí 70 homens, os anciãos de cada tribo, os mais experientes de cada tribo, os líderes, separe e traga aqui para a congregação, santifique eles, e eu vou dizer, irmão, eu vou tirar do meu espírito que está em você e vou colocar sobre eles. Rapaz, então você prestou atenção? Deus disse que ia tirar da onde? Do espírito da onde? Que estava em Moisés. Sabe que Moisés era um homem cheio de Deus? Isso é forte, irmão. Esse é assunto para outro dia. Vamos lá no versículo 25. Vai aí, por favor, Jaqueline. 25. Leia o 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Depois nunca mais profetizaram, só foi naquele dia. E Deus tirou o espírito que estava em Moisés, botou neles naquele dia, e aí todo mundo profetizou. Leu no versículo, tinha dois. Verdade, não estavam no momento, eles faziam parte dos 70, estavam inscritos, estavam na lista, estavam em outra parte do arraial, e lá no outro lugar, por favor. 26. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Verdade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam inscritos, ainda que não saíram ainda, e profetizaram no arraial. Amém, irmãos? Aleluia. Depois, Josué, quando viu aquilo ali, correu lá para Moisés. Ô Moisés, duas camaradas ali profetizou aqui, querendo fazer parar. Aí Moisés, você está com ciúme de mim? Eu falo, você está com ciúme de mim? Antes que todo o povo de Israel profetizasse. O que é que Moisés está querendo dizer ali? Não, mas para com isso. Antes que todo mundo fosse cheio do poder de Deus, antes que todo mundo fosse cheio do Espírito Santo de Deus, antes que todo mundo aqui estivesse nadando na graça de Deus. Infelizmente, até hoje é assim, nem todo mundo quer estar cheio, quer se encher. Aí paciência, né? Os irmãos estão entendendo? É a primeira manifestação lá do Espírito de Deus na vida de outras pessoas. Por quê? Você tem que entender o seguinte: letra A, o Espírito de Deus descia e usava, por exemplo, sacerdotes, juízes, profetas e reis. Amém? O Espírito de Deus descia sobre qualquer um. Aí lá no profeta Joel, capítulo 2, anota aí, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, aleluia. O Senhor diz que nos últimos dias iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens iriam profetizar, os velhos teriam visões, teriam sonhos, e assim por diante. Amém? Joel, quando profetizou isso, foi 800 anos antes do Senhor Jesus estar na terra, antes do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja. Há quase 3.000 anos atrás. Quem está entendendo a palavra da glória a Deus? Agora vamos ver aqui, irmãos, algumas passagens interessantes. Anota aí. Sansão, Juízes capítulo 3, versículo 5. O anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, aleluia, e fala que ela
tinha que se resguardar agora de algumas coisas, porque o menino que iria nascer dela, através dela, era o nazireu de Deus, teria ministério de Deus para destruir os filisteus. Aí você vai ver Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25. Sansão nascendo e sendo tomado por Deus, pelo Espírito. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Juízes 14, versículo 6 e versículo 19. Também Sansão é possuído pelo Espírito de Deus para destruir inimigos. Lá no capítulo 15 também tem, se você quiser examinar depois. Amém? Estou citando apenas algumas passagens. Aleluia. E Juízes capítulo 16. Abra sua Bíblia em Juízes. Vamos lá, Jaqueline. Vamos trabalhar. Juízes, depois de Josué. Capítulo 16. Isso aqui é muito forte, viu? E a gente vai ler aqui agora uma palavra exortativa e muito forte. Juízes 16, versículo do 16 ao 20. Pode ler. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele. Ó, está falando de quem aí? Quem era essa que importunava Sansão todo dia? Dalila. Olha o espírito da perturbação no pé do ouvido. Vai lá. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu todo o coração e lhe disse: nunca subiu na vara a minha cabeça, porque sou nasceu de Deus desde o ventre de minha mãe. Escute, ele se abriu. Ela perturbou tanto o juízo dele que ele contou para ela que não podia contar. Amém? Trazendo para o nosso dia, tem gente que é assim, possuída um espírito maligno e fica perturbando sua mente, até você fazer uma besteira. Vigie. Você tem que ter discernimento para ver como é o espírito do mal atuando. Vai lá. Se vier ser capado, e se há de minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Pode ler. Vendo, pois, na banda que já se lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sube mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Se abriu, ele contou a verdade. Pode isso. Armou para Sansão. Vamos lá. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Davi fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem. Peraí. Ela fez Sansão dormir aonde? Nos joelhos dela. A revelação da palavra, isso é forte, viu? Ela fez Sansão dormir aonde? Nos joelhos. No joelho. Você está entendendo? Está entendendo? Cuidado. Tem muita gente que está você no joelho para atribular sua vida. Debrecha não. Se não debrecha, não tem para o inimigo, não tem para ninguém. Agora, se debrecha, você trabalha. Vai lá. E tendo chamado o homem, mandou rapar as 7 pontas da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele sua força. E disse ela: os filisteus não são vestidos, Sansão. Tenho ele despertado o seu sono. Disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Bom, o versículo 19 diz que ela começou a subjugá-lo, ela começou a afligi-lo. Antes dos que iriam prender ele e fazer miséria com ele, quem começou a afligir ele foi quem? Foi ela. Aquela que vivia dizendo: meu amor para lá, meu amor para cá, meu lindão, meu gostoso, meu fortão, meu tudo.
Entendeu? E no versículo 20 diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, saiu dele. Estou isso aqui, meu irmão. Deus abençoe essa coisa. Vamos lá. Os irmãos. Entendeu? Para terminar. É até o 20, até ali. Saiu, né? Pode ler. Entendeu? Até o 20, só até o 20. Amém? Outra passagem da Bíblia interessante abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Aqui você vê que Sansão era um homem tremendamente usado pelo Espírito de Deus. Mas teve um momento que Deus lançou e o Espírito de Deus saiu dele. Amém, irmãos? O Espírito Santo sai de alguém, pastor? Aqui na Bíblia já, por exemplo. Vamos ver outro exemplo? Saul, abra a Bíblia em 1 Samuel 10. 1 Samuel, capítulo 10. Leia, por favor, versículo 6 e 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e os profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando a pessoa recebe o Espírito do Senhor, a pessoa é mudada, transformada. Não é negócio de transformação de roupa, não. É transformação aqui dentro. Você entende? Tem muita gente que vem para a igreja no dia, no outro dia já começa a vir com a roupa diferente, mas por dentro não está diferente. Não adianta. Pode ler. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Até aí. Versículo 6. Agora vai lá em 1 Samuel 16, versículo 14. Aí o negócio começa a enfrentar. Deixe-se retirar de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, o Espírito maligno, o atormentava. O Espírito de Deus saiu de quem? De Saul. No capítulo 10, o Espírito Santo, o Espírito de Deus entra nele. Deus começa a usar ele. Só que ele não vigia, quer fazer o que ele quer, se ajuda babão, se atrapalha com Deus. E aí Deus sai dele. E ele passa a ser atormentado pelo Espírito maligno. Olha para quem está perto de você, diga, não quero isso para a sua vida, não. Abre aí, por favor. 1 Samuel 28, versículo 6. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 28. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por ruim, nem por profetas. Olha aí, ele consultou a Deus, mas Deus não respondeu a ele nos meios que Deus respondia ao povo de Israel. Amém? Por sonhos, por profetas, ou pelas pedras ali no Urim e no Tumim, que eram usados pelo sacerdote para consultar a Deus, para receber a revelação de Deus. Deus não estava mais falando com ele, porque Deus não queria mais conversa com ele. Ele tinha quebrado a comunhão com Deus, e Deus quebrou a intimidade com ele. Houve uma quebra de aliança, cada um no seu canto. E aí agora ele foi consultar uma feiticeira. Por quê? Porque Deus não estava falando mais nada com ele. Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote usava para a revelação, para receber a revelação de Deus e orientar o povo. Está lá em Êxodo. Amém? Pode descobrir isso. Veja aí agora, 1 Samuel, volta lá no capítulo 16. 1 Samuel 16, 13. Quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi, eita Deus terrível. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele chifre diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o Espírito de Deus saiu de Davi? Fala para quem está ao seu lado, diga, nunca mais.
arrependeu de verdade, lá no fundo da alma dele, diferente de Saul. Saul não tinha arrependimento. Quem se arrepende para de fazer. Quem se arrepende de verdade, não volta. Aí ele faz hoje, pede perdão amanhã. É aquela coisa, vai para Deus. Aí vem aqui na igreja, pastor, olha comigo, eu quero aceitar Jesus. Amém, pastor. A igreja ora. Aí para desvia, aí fala, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. A igreja ora, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Aí, pastor, eu quero. É brincadeira? É diferente, a gente vai ver daqui a pouco um caso semelhante com Judas. Pedro nega Jesus, Pedro mete a espada na cabeça do camarada, só arranca a orelha, Jesus vai na cama, faz um milagre, volta no lugar. Amém? Enquanto Jesus ressuscita, Pedro mostra arrependimento. Pedro sai para quando ele nega Jesus e ele ouve o galo cantar e o Senhor falou isso. Deus viu o galo cantar 2 vezes, eu ia negar o Senhor 3 vezes. Morreu chorando amargamente, choro de arrependimento no fundo da alma. Judas traiu Jesus e foi se enforcar. Judas não se arrependeu. Ali foi remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. É como Davi e Saul. Davi se arrependeu. Saul teve um remorso, caiu no pé do profeta. Pelo amor de Deus, não trabalhe comigo. Não, já era. Seu jeito foi azar, acabou. Deus vai tirar de você, vai dar outro que é melhor que você. Já foi. Então, fica, mantendo o estudo aqui, conselho para você. Não queira que o Espírito de Deus saia de você, porque se ele sair, quem entrar vai atrasar seu lado, vai acabar com sua paz, vai desgraçar sua vida. O Senhor ensina nos Evangelhos, em Mateus, em Lucas, que quando aleluia, o Espírito Santo vem, vem para casa, bota o demônio para sair, mas aí a pessoa desvia. Aquele espírito que saiu, a Bíblia diz que volta de galera, volta com mais 7, e o estado daquela pessoa fica pior do que o que era antes. Aí eu pergunto, a Bíblia mente? O camarada só usa a droga, vem e se converte, abandona a droga, desvia, agora ele vai usar droga, agora ele vai beber, agora ele vai traficar, agora ele vai matar, agora ele vai em um monte de outras situações. É a palavra de Deus. Eu, novo na fé, eu tinha em 96, conhecia Jesus, em 97, com quase um ano na fé, não era batizado ainda, me afastei, fiquei pior do que era. A Bíblia se cumpriu aí nessa parte, eu fiquei muitas vezes pior. As coisas que eu passei a fazer, eu fazia pior do que eu fazia antes. E aí em 98, voltei para o Senhor, em setembro de 98, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Mas a palavra de Deus não mente, não. No dia que o meu irmão, afastado do caminho de Deus, não, pastor, porque eu não estou endemoniado, eu não é bem assim, não. Eu deixei de falar, falou. Eu falei, longe. A educação está agindo, aí veio negado. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Não, responda aqui, olhando na minha cara. Deus é mentiroso? A palavra de Deus mente? Ele baixou a cabeça e o demônio, o espírito maligno, pode não estar atuando no sentido de se manifestar em você, mas é ele que induz você a fazer coisas que você não fazia antes. Ele baixou a cabeça e deixou a cabeça. Ô pastor, aí para mim, me ajuda o coração. A querendo ali me levar na conversa, olha o espírito me engano, querendo tirar do tempo para a palavra não entrar. A gente vai ver essa questão do espírito me engano já aqui. Amém, gente? Vocês vão entender isso aqui? Terceira parte aqui, né? Então, o Espírito de Deus foi prometido através de Joel capítulo 2, 28 e 29, e o Espírito desceria sobre todos. Vamos ver aqui João capítulo 1, vamos rapidinho aqui para o horário, esse horário passa muito rápido, e já está chegando no final do nosso domingo. Amém? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Versículo 32 e 33, por favor.
João 32 e 33. João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água disse: aqueles por quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Está falando, ele falando de Cristo, não? Agora veja aí o versículo 34. Fala sobre o Espírito que é derramado em nós. Pois eu, de fato, vi e tenho testemunho. Não, perdão. João capítulo 3, versículo 34. João 3, 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito por medida. Fala para quem está do seu lado aí. Deus quer derramar muito mais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Em Lucas, anote aí, por favor. Em Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao 45, Maria já estava grávida, né? Concebeu o Espírito Santo que desceu sobre ela. E ela vai visitar sua prima, porque o anjo disse para ela que sua prima também tinha engravidado. Sua prima que era velha, na idade, avançada em idade, estéril, Isabel, era estéril. E ela foi lá nas montanhas visitar Isabel. Isabel já estava com maridão. Maria, quando chegou lá e salvou Isabel, o menino na barriga de Isabel, qual era o nome dele? João Batista, João Batistador, saltou da barriga dela de alegria. Eita! Depois me diz, mas está dizendo que eu não posso pular, que eu não posso dançar, rapaz. Se você é cego, vazio, o problema é seu. Eu sou cheio do Espírito Santo. Tem mais alguém aí que é cheio? O menino dentro da barriga, meu irmão, ó, como a gente costuma dizer, começou da terra, começou a pular. Isabel fala isso. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, quando eu ouvi a tua voz, a tua saudação, managação da vossa vontade, o menino saltou dentro do meu ventre, cheio de alegria. Oh, glória a Deus! Amém? Porque Maria estava cheia do Espírito Santo. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Amém, igreja? Mas vamos lá em João. Quando o Senhor começa a derramar o Espírito sobre os cristãos, discípulos. João capítulo 20. Rapidinho para te ajudar. João 20 e 22. Pode ler. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito, e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus fez o quê? Apareceu, ressuscitado, né, ressurrecto, no meio dos discípulos, repreendeu o Tomé. Aleluia, obrigado, Jesus. Então veja bem, segura aí. Você veio na presença de Deus, joga aqui mesmo, pode segura comigo. Aquela você, ó, você veio no mundo, de repente está cheio de porcaria, cheio de ouro. Jesus vai encontrar você, sabe onde você, tirou tudo que não prestava. Aí, ó, você recebeu o Espírito Santo. Segura aí. Mas você está cheia? Aí você começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, começa a vir para o estudo, começa a buscar, mas eu vou você lá. E o Senhor começa a encher, começa até você, ó, ele vai recebendo o Espírito Santo, vai recebendo a palavra, vai recebendo o poder, vai, ó, chamar a sua palavra. Vai entender a palavra? Quem vai entender a palavra, levanta a mão da glória a Deus. Levanta a sua palavra, levanta a mão da glória. Levanta a mão da glória agora, está pronto para ser usado. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Está cheio, deixa eu dizer, irmão. Aleluia. Quem está entendendo a palavra da glória a Deus? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. Jesus aparece e assoprou o Espírito Santo neles. Mas eles foram ser cheios do Espírito Santo dias depois. Eles jogando, descendo, buscando.
eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. O que, Senhor? Eu? Sou eu, Senhor. Foi começado a perguntar. Você não sou eu, Senhor? Sou eu. Aí Pedro, nada a Deus, já virou para João: João, se você quer mais assim com o mestre, pergunta o mestre aí quem é. Aí João se inclinou no meio de Jesus na hora da Santa Ceia: quem é o traidor? Aí o Senhor revelou para eles: aquele que eu pegar o pão, molhar e der o pão molhado, esse é o traidor. Fica esperto que tu vai ver já quem é. Jesus pegou o pão, molhou e deu a Judas. Quando Judas acabou de comer e participar da ceia do Senhor, a mente dele já estava virada. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz, ó, João capítulo 13, versículo 27. Olha aí para quem gosta de anotar. João 13, 27. Assim que ele acabou de comer o pão da Santa Ceia, o Satanás entrou nele. Você está ali, irmão. Você é glória dele. Brincar com as coisas de Deus. O diabo entrou nele. Jesus olhou para Judas e falou com Satanás nele: vai e faça o que você tem que fazer. Sabe, os discípulos não entenderam, pensou que Jesus estava mandando Judas e comprar outra coisa. Estava faltando em fazer, por favor. Mas Jesus estava falando do campo, estava já dele, o demônio, o diabo, para fazer o que você tem que fazer lá. Em outras palavras, você cumpriu o plano do Pai, está logo. E aí Judas saiu e foi trair Jesus. Amém? Então, nós vimos aqui que Sansão era cheio do Espírito de Deus, usava ele, mas um dia o Espírito de Deus saiu dele, sim ou não? Saul também recebeu o Espírito de Deus quando foi ungido, mas acabou errando diante de Deus, o Espírito de Deus saiu dele, sim ou não? Judas estava ali na igreja, aquela coisa toda, mas em dado momento não vigiou, deu lugar ao diabo, e o diabo. Você quer ver a Bíblia? Por favor, pergunte. Olha para quem está falando aí, pergunte. Você quer que o diabo entre no seu? Então, diga para quem está ao seu lado, fecha a porta. Diga, bata a brecha. Diga, fecha a porta, bata a brecha. Porque o diabo vai matar, roubar, vai destruir. Olha o fim de Judas qual foi. Amém, irmãos? O negócio é complicado. O Gadareno. Vamos correr aqui para encerrar. Amém? Aleluia. Você vai conhecer agora alguns tipos de espírito que atuam no mundo e muitas vezes atuam dentro da igreja. O Gadareno, quando Jesus chegou lá em Gadara, o endemoniado ali se ajoelhou e o demônio ali falou: o que é que tem? Você tem hoje na hora? O que você tem com a gente? Aí Jesus perguntou: quem é você? Aí lá ele disse: legião, porque somos muitos. Lá ele lá, são muitos. Repreendido em nome de Jesus, né? Legião! Aí aí Jesus manda que ele saia. Aí não, deixa a gente entrar naqueles quartos. Não vamos, tinha 2 porcos ali perto. Os demônios saem. Aproximadamente uma legião tem uma média de 6 mil homens, 6 mil, um número de 6 mil. Então dentro daquele homem tinha uma média de 6 mil espíritos. Já reparou? 6 mil espíritos dentro do ser humano só. E ele saiu e entrou no carro dos 2 porcos, os porcos se precipitaram no mar e morreram. Outra coisa interessante, né? Os anjos que pecaram, segundo Pedro capítulo 2, versículo 4, foram colocados em prisões espirituais. E agora o espírito de engano. Vamos começar primeiro aqui? Anote aí, 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente avisa que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. A gente já viu lá na frente, no estudo, sobre o espírito, corrigiu o irmão com o espírito de mansidão. Vamos ver aqui outros tipos de espíritos. Nós vimos lá os 7 espíritos de Deus, sabedoria, conhecimento, temor e assim por diante. Lá em Isaías 11:2. Quem chegou atrasado, se quiser anotar, ou você assiste a gente vê mais no Face, você pega aqui o papel de estudo, rascunho da apostila e anota. Então, espírito de engano, você vai ver na Bíblia em 1 Timóteo 4:1, 2 Pedro, capítulo
capítulo 22, do versículo 21 ao 24, quando Micaías tem uma visão, profetiza ali para Josafá e para o rei Acabe. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e vi os espíritos ali. E o Senhor perguntou: quem é que eu vou enviar para enganar Acabe, para matar Acabe? Apresentou-se diante do Senhor o espírito disse: eu irei, Senhor, vai, você vai prosperar. E desceu o espírito de engano, o espírito de mentira, para usar os 400 profetas que estavam ali, profetizando mentiras para o rei, para induzir ele para a guerra e na guerra ele morrer, porque era a vontade de Deus. Amém? Então, o que a gente entende aqui? 1 Reis 22, versículo 21 ao 24. E quando Deus quer, o diabo prospera. Se você examinar o que o pastor falou, o que você acabou de anotar aí, você vai entender a questão do diabo prospera, seja o que Deus mandou ele fazer. E o anjo do Senhor não vai enganar ninguém. Amém? O anjo de Deus não vai sair enganando ninguém. Então, espírito de engano, outros espíritos que atuam na igreja, nas famílias e no mundo, espírito de murmuração. Você vê uma pessoa que tudo murmura, é um demônio ali na vida daquela pessoa, é um cão. Ah, mas também dança na igreja, sim, e daí deve ser uma evangelho que está dentro dela, e bate o pino. Então o espírito da Madonna. Seria? Aí, Laís. Mas não, como é que pode uma pessoa cheia do Espírito Santo e só vive murmurando? Outra coisa, espírito de facção, espírito de divisão, espírito de grupinho, facção, quer dizer, grupinho dentro da igreja, panelinha dentro da igreja, isso é coisa do diabo. É o diabo mesmo, espírito de engano, espírito de insatisfação. Nada na igreja está certo para ela. Não, mas se eu tivesse ali, eu fazer melhor. Não, quem vem de casa, no trabalho, é um espírito que está atuando na vida daquela pessoa. Espírito de murmuração, espírito de facção, espírito de insatisfação, espírito de divisão. Espírito de divisão. A pessoa está com você ali, mas já está planejando lá na frente armar lá se dividir a obra. Inimigo, é um espírito. Espírito de inveja. Quer ser quem eu sou, quer ter o que eu tenho, quer ser o que você é, quer ter o que você tem, quer ter seu marido, quer ter sua mulher, quer ter seu ministério, quer ter seu carro, quer ter seus dons. Inveja é um espírito, é um demônio atuando na vida da pessoa. Espírito de inquietação. Esse age muito em crianças, principalmente lá no mundo. A criança não fica quieta, e chora, e grita, e puxa a cabelo, e corre, agonia. Aí cabe a papai e mamãe para ensinar também para fugir. Aí tem os meninos doidos, menino vira a cadeira, e menino quebra isso, menino quebra aquilo, e menino chuta a canela do porteiro, e corta o braço do porteiro. Vinha o teu Deus, filhos, vinha. Aí picar no dente, falar, não, isso é brincadeira, viu, irmão? Aleluia, só pensamos aí. Mas espírito de inquietação. Não age só criança, não. Age adulto também. Na hora da palavra, a inquietação é calma. E levanta, vai pro bebedouro, e levanta, vai pro sanitário, e levanta, vai lá fora do celular, e levanta, é cão. Aí é o cão que bota as portas do banheiro, é o cão que jogou, é da água, é o cão que bebeu, e do telefone, é o cão falador. Tem que se contrair, né? Quando você fala um negócio pesado desse, amém? Mas é sério, na hora da palavra, aí aparece um para me chamar lá fora para bater papo, para pedir conselho. Na hora da palavra, é o diabo da inquietação. Para você não receber a palavra, para você não ser abençoado. Quem está entendendo da glória de Deus? Um dia, eu estava num culto aqui de uma unção terrível. Não comparando nada, mais ou menos depois de código um pouquinho, Michele me pregava aqui. Não estou falando nada, não, viu? Estou contando um testemunho que aconteceu. Aí na hora que a gente levantou as mãos,
Aleluia. Espírito que usa as pessoas na questão de lesbianismo, de homossexualismo, que a palavra bem usada hoje também conhece, a homossexualidade, e toda palavra que termina com sufixo ismo indica doença. E hoje é preconceito você falar homossexualismo. Você vai ser acusado, você deixa, não? Mas é um espírito. A luz aqui é um espírito que faz a pessoa ficar efeminada. Aí outro espírito, esses são ligados. Espírito de prostituição, tudo na mesma área sexual. Espírito de prostituição, espírito de adultério, espírito de fornicação e espírito de impureza. É um espírito que atua naquela área. Agora uma coisa para explicar para vocês: manifesta um espírito maligno na vida da pessoa, lá ela é a pombagira. Só que em várias outras igrejas do mundo todo, esse mesmo espírito está manifestando e dizendo que é pombagira. E aí, não é que é o nome. Por exemplo, meu nome é José, o seu Marcelo, o seu Reinaldo, o seu é Roberto, o seu é Márcio, o seu é Rebeca, o seu é Roberto, o seu é Luiz, o seu é Jaqueline. Amém? Tem outro José no toda parte do mundo igual a mim? Só tem eu, aleluia. Tem outro com seu nome igual a você? Não. Mas na questão espiritual, e por que o pastor manifestou o meu nome ali? Disse que era pombagira, manifestou ali, também disse que era. Não é que é o nome específico daquele espírito. O artigo definido. Amém? O espírito que manifestou ali disse que é pombagira. O espírito que manifestou lá também disse que é pombagira. Não é o nome do espírito, é o nome no sentido na área que ele atua. Aquele espírito atua na área da prostituição, do jovem, do homem, da mulher, sei lá o que for, não se firmar por causa da prostituição, por causa do adultério, da fornicação. Os irmãos estão entendendo? Do mesmo jeito que o Zé Pilintra é um espírito que atua em área do vício, da cachaça, do vício. O espírito que está no tranca-rua é um espírito maligno que atua em área briga, confusão e assim por diante, amarrar a vida de quem? Lá ele lá. Amém, gente? Outro para a gente aprender aqui, na massa, Deus, soberano. Glória, tem anjo de fogo da parte de Deus aqui, com espada de fogo desembainhada, repreendendo o homem do diabo. Na massa da ragação da carne, tem cavação da carne, tem anjo de Deus passando aqui, viu, irmão? Ministrando aqui nosso meio. Aleluia. Para a gente finalizar, estou correndo aqui, irmão. Agora, espíritos hereditários são chamados também na teologia de espíritos familiares. Os pais têm uma doença, lá na frente os filhos apresentam a mesma doença. Diabetes, por exemplo. Então isso é um espírito hereditário. Digamos assim, é uma maldição hereditária. Passou da mãe para o filho, para o neto, para o bisneto, e aí vai. Também na área da doença. Ou por exemplo, eu vou falar isso agora com muito respeito. A pessoa espírito hereditário no sentido de loucura. Aqui tem uma família, a família do irmão Ivanaildo. A mãe do irmão Ivanaildo, ela teve um problema de depressão, precisou ir no hospital, tomar medicamento, ficou perturbada no juízo. Ela tem um filho alto chamado apelidado de Fagulha, tem problema mental. Tem a mãe de Paulo, a irmã de Ivanaildo, tem problema mental, Marinalva, tudo na mesma família. Fagulha, Marinalva, Ivonei, né? Romildo, não, mais novo. Gilvanei, visita aqui na frente, comigo, estava muito lá na Samuel, problema mental também. E o outro, estava eu um dia chamado Lombo, também tem problema mental. Então você vê que é uma maldição hereditária. Graças a Deus, dos filhos lá, o único que nunca teve nada disso foi Ivanaildo. Nem teve, em nome de Jesus, não vai ter. O problema de Ivanaildo não se converter era a cachaça. Ivanaildo andava pego aí, mandava um cachorro, todo dia. Os pessoal do sindicato rural, até o dia que Jesus trouxe ele para cá. Já tentaram arrancar Ivanaildo daqui de tudo que é jeito. Não, mas me converti aqui, foi aqui que Jesus fez a minha vida, aqui que Jesus me abençoou.
bem trabalho, bom prazer, e até o dia que Jesus quiser daqui para o céu. Deus abençoe o irmão. Mas a família dele tem esse problema. Amém? E devemos nós orar do mesmo jeito que Deus quebrou na vida dele, para quebrar na vida dos outros. Amém? Então, espíritos hereditários, espíritos familiares, que atuam com doenças, que atuam com loucuras, que atuam também com miséria. A pessoa não vence, a pessoa não vai para frente. Muitas vezes é o espírito familiar, atuando na área da miséria, para a porta não se abrir. Olha, repreende. Vamos falar e dizer amém? Mas pastor, tem amparo bíblico para isso? Tem. Jesus expulsou demônios que causavam mudez, de pessoas mudas, que não era simplesmente um problema físico, patológico, não, uma doença comum, não. Era um demônio que deixava a pessoa muda, era um demônio que deixava a pessoa surda. Outro demônio que Jesus expulsou em Marcos 9, que o menino se batia no chão, no fogo, na água. Se chama hoje epilepsia. Ali naquele caso, na Bíblia, era um demônio que fazia aquilo na vida do jovem. Amém, igreja? Então, espírito de vício e sono do corpo. Ai, meu irmão. Demônio com o espírito, aí vai cair na terra, não pode não. Mas é sério, os gregos, na mitologia grega, tem um espírito, para eles é um Deus, né? Chamado de Morfeu. Esse Deus, essa divindade dos gregos, que é chamada de Morfeu, é chamado de Deus do sono. É o que hoje atua dentro da igreja. A palavra está sendo pregada, ensinada em igreja, não? É Morfeu, se usa Morfeu de sua vida. O todo irmão que está do seu lado, é esse que eu tenho comigo. Se tiver, é para ele Morfeu. Amém? Aleluia. Os irmãos aprenderam? Amém ou não amém? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 15. Quando Elias sobe, Eliseu bate a capa e Deus usa ele e abre o rio. Os profetas disseram: o espírito de Elias está sobre ele. Quer dizer, o poder de Elias está sobre eles. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 15. Amém? Lucas, para encerrar, Lucas 9:55. Lucas 9:55. Senhor, Tiago e João, quer que a gente olhe para descer fogo, como Elias fez, para matar os samaritanos, vocês não querem deixar a gente passar aí? Jesus, não. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês têm que saber de que espírito vocês são. E a parte principal do estudo é Números, o versículo principal desse estudo, e aí eu fecho a Bíblia. É Números 14, versículo 24. Números 14, 24. Quando o próprio Deus disse assim, que os homens não que viram sinais, no versículo 22 em diante, que todos aqueles do povo de Israel que viram os sinais de Deus lá no Egito e lá no deserto, e murmuraram e desobedeceram, não iriam entrar na terra prometida. O próprio Deus disse assim no versículo 24, Números 14. Salvo apenas Caleb, porque nele houve outro espírito. Que espírito foi esse? De perseverança em seguir ao Senhor. Amém? Então, Caleb recebeu a vitória de Deus, porque nele houve outro espírito. Amém, irmãos? Aprendemos um monte de coisa boa? Adore, estude mais em casa e pratique. Passe esse ensinamento para outras pessoas. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Cadê a galera? Vai me dirigir, por favor. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Vive abundantemente no Espírito do Senhor. Vamos falar e dizer amém? Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amanhã tem ensaio para as senhoras. Todas as mulheres de Deus aqui na igreja amanhã. Amém? Quarta, segunda de oração, 9 da manhã. E culto, campanha de libertação de maravilhas, quarta-feira à noite. Pode fechar a galera, Deus abençoe.